Ó, isso daqui é uma foto de uma Bíblia de estudo, que é uma Bíblia cristã, que é a Bíblia de Genebra. Aqui está mostrando os reis Ptolomeus e Seleucidas. Você pode ver que do lado dos Seleucidas tem 10 reis, né? E Antíoco ali, ele aparece como o oitavo ali, tá? Mas você pode ver que os 10 reis ali são da parte Seleucida. E tem também os reis ptolemaicos. Agora, quem são esses 10 reis na mente do escritor, a gente não sabe. Pode ser uma mistura ali, ou só os 10 reis Seleucidas. E também pode ser 10 reinos, que a gente também vai fazer essa demonstração. Ó, Bíblia de Genebra. Aqui deixamos claro que, como nas informações do capítulo 2, esse quarto reino era dividido. E esses 10 chifres são os 10 reis do norte, Seleucida. Tá? Você pode ver que até as Bíblias cristãs elas estão em concordância com o que eu estou falando. Pode baixar. Aí. Porém, tem alguns que falam que são 10 nações, né? Pessoal mais futurista, assim. Mesmo ainda que fosse, não teríamos Roma, tá, pessoal? Trarei um comentário do livro Comentário Bíblico do Antigo Testamento, que diz assim, ó. Esse 24 aí, sobre os 10 reis. Pode baixar só um pouquinho mais, esse 7:24. Pronto. Ó, ao menos, ó, comentário lá do 7:24. Ao menos nessa questão, o texto deixa claro que os 10 chifres representam 10 reinos, ou reis. Os 10 reinos que derivam do Império de Alexandre são o quê? Primeiro, Egito Ptolemaico. Segundo, Seleucia. Terceiro, a Macedônia. Quarto, Pérgamo. Quinto, o Ponto. Sexto, a Bitínia. Sétimo, Capadócia. Oitavo, Armênia. Nono, a Pártia. E o 10º, Bactria. E outros ainda acreditam que os 10 são sucessores do Império Romano e, portanto, trata-se de reinos futuros. Porém, ó, mesmo se fosse 10 reinos, a gente tinha essa divisão aí, tá? De Alexandre aí que saiu. Então, mesmo se for 10 reis ou 10 reinos, a gente não chega em Roma de qualquer jeito, tá? Pode ir abaixo. Nossa, vai nesse 7:25 de novo, por favor, acima. É um comentário que eu achei interessante. No 7:25 vai falar assim, mudar os tempos e as leis. Ó, na maneira de pensar mesopotâmica, os tempos e as leis são governados por decretos cósmicos reunidos no tablete dos destinos. Normalmente ficavam sob a responsabilidade da Assembleia dos Deuses ou do chefe do panteão. Em uma série de lendas antigas, esses decretos são roubados e usados de forma errada. Em Enuma Elish, Kingu, amigo íntimo de Tiamat, se apropria deles no mito de Anzu. Tá? Ou seja, essas coisas que Daniel está falando, elas já eram conhecidas do pessoal da época, tá, gente? Ó, o verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Ó, entre esses chifres, ó, o primeiro aí, Seleuco Nicator, tem a datação, Antíoco Sóter, Antíoco II Teos, Seleuco II, Seleuco III Caraúno, Antíoco III Grande, Seleuco IV Filopator, Antíoco Epífanes, o nono Antíoco V Eupator, o 10º aí Demétrio. Esse chifre pequeno, pessoal, é o 8º rei Antíoco IV Epífanes. E esses 3 chifres que foram arrancados? Arrancou 3 chifres que foram quem? O Demétrio, seu próprio irmão Antíoco e o Ptolemeu Filométor, tá bom? Inclusive, o capítulo 11, verso 21 ao 25, ele fala sobre isso. Examinaremos também contextualmente esse capítulo, tá? O capítulo 11. Agora, se fosse Roma, eles falariam que foram 3 reis, né, que reinaram pouco tempo, que é ali o Otto, Vitélio, né, e etc. Mas o texto de Daniel afirma que os reis eles foram arrancados pelo chifre pequeno. Porque o pessoal que defende lá o que é Roma fala que esses 3 reis que reinaram pouco tempo. Mas o texto de Daniel está falando que o chifre pequeno que tirou eles.
historicamente se encaixa em Antíoco IV Epífanes, que ele tirou Demétrio, seu próprio irmão, Antíoco, e o Ptolomeu Filométro, tá? A visão adventista diz que o chifre pequeno é Roma papal. Porém, eles alegam que 3 nações caíram. Porém, isso não condiz com o texto, pessoal, que está falando de reis ali, tá? E ainda dizem que os 10 reis são 10 nações. Eu creio que essa visão que eu estou trazendo aqui, pessoal, ela se encaixa mais nos textos. Porém, eu irei deixando mais claro a cada capítulo, tá bom? Vamos lá. Ó, eu tirei essa foto aqui, pessoal, para não falar que é coisa da minha cabeça. Não, isso daí você está inventando, Silvestre, não pode ser. Cadê? Deixa aparecer na minha tela aqui, os medos. Pá, 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 pá. Pode baixar mais um pouquinho. Aí. Só mais um pouquinho. Aí. Beleza, beleza. Vou esperar aparecer aqui para mim. Esse 7 e 8 aqui, ó, tá assim no comentário que eu grifei de caneta. Pode-se reconhecer Antíoco Epífanes, né? Que ele vence Demétrio, seu próprio irmão, Antíoco, Ptolomeu e Filométor, né? Ó, Demétrio, seu próprio irmão, Antíoco e Ptolomeu Filométor, tá? Aqui está falando dos 3 chifres, que ele derruba 3 chifres. Ou seja, eu estou trazendo uma prova aqui de uma Bíblia de estudo, cristã inclusive, que fala sobre esse fato histórico. Nesse 10º chifre que derruba 3 outros, pode-se reconhecer Antíoco Epífanes, que vence Demétrio, seu próprio irmão Antíoco, e Ptolomeu Filométrio. Ó, tá provado que eu não tirei isso da minha cabeça, tá, pessoal? Pode baixar mais, tá? Isso aí, inclusive, é um comentário da Bíblia Teb, tá? Verso 9 de Daniel. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Aqui, pessoal, provavelmente é um simbolismo de juízo, tá? E acreditamos que esse ancião de dias, mais provável é que seja uma referência lá ao Deus de Daniel, ao Criador, correto? Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Esse abrir de livros, pessoal, é um acerto de contas. É uma possível alusão ao castigo das nações que lutaram contra Israel no século II, antes da Era Comum. E o juízo também sobre alguns ímpios do próprio povo israelita, tá? Verso 11. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras, que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, né? Ou seja, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Juízo sobre o animal é o quê? Provavelmente a derrota dos Seleucidas ali, com os Ptolomáquios ali, nas mãos dos Macabeus, tá? Ou também a referência à morte de Antíoco. Mas como está falando do animal, está falando de todos os reis ali envolvidos, e não só Antíoco IV Epífanes. Verso 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Quem lê o livro de Macabeus, você vê lá que a Média também faz parte daquela luta, a Grécia também. Os Macabeus, eles lutaram com praticamente todas as ações circunvizinhas ali. Eles foram dominados tanto pelas derrotas, né, para os judeus, mas também por Roma, que começou a crescer em 168 antes da Era Comum. Esse prolongamento por tempo determinado quer dizer que, mesmo com a derrota do chifre pequeno, eles ainda duraram mais alguns anos, como vimos aí na tabela acima, onde depois dele ainda tiveram outros 2 reis, né, depois de Antíoco. Mas como está se falando do animal, está falando como um todo, os Ptolomeus e os reis Seleucidas. Ó, o verso 13, olha que bacana, estamos chegando lá. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, oh maravilha! E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Pessoal, vamos lá. Essa expressão filho de homem quer dizer o quê? Ser humano.
ela traz várias linhas teológicas por causa da influência grega no mundo. Vejamos algumas. Ó, o livro de Enoque.